Seguindo a nossa série de vídeos de fim de ano e também da Black Friday, hoje a gente vai falar sobre quais são os melhores notebooks para se comprar até os R$ 4.000. E fica de olho na nossa comunidade de promoções. Lá no boletando.com você vai ter os melhores preços dessa Black Friday. E claro que eu vou ter um carinho especial por notebooks. E na descrição do vídeo também tem os links com todas as configurações que eu vou citar aqui no vídeo. Comprando por lá, vocês me ajudam muito a continuar com o canal. E antes de começar, ficam as mesmas dicas do vídeo anterior dos melhores notebooks até os R$ 3.000. Cuidado com os processadores i7 Final U, pessoal. Os i7 Final U têm quase o mesmo desempenho dos i5 Final U. E essa pequena diferença de desempenho só será percebida por usuários profissionais. Então só compre seu notebook i7 Final U se a diferença de preço for muito pequena em relação a i5, ou se ele oferecer algo a mais que você precisa muito, como por exemplo um SSD, uma tela com resolução melhor, enfim, algo que você acha aí muito necessário para o seu uso. E se você não comprar seu notebook já com SSD, já separe aí um dinheiro para comprar depois e não volte aqui no vídeo para reclamar que seu notebook está lento. Nessa categoria de preço de até os R$ 4.000, a gente vai ter alguns notebooks do vídeo passado, só que na configuração i7 deles, como por exemplo o Asus VivoBook X512FJ, o IdeaPad S145 e até o Acer Aspire 5. Para não ficar repetitivo, se você quiser um resumão sobre esses notebooks, eu recomendo que você dê uma olhada no meu outro vídeo dos melhores notebooks até os R$ 3.000. E claro, não esqueça também da dica que eu dei de processador i7. Bora falar então sobre alguns notebooks que eu ainda não comentei nada sobre, que são os Dell Inspiron da série 5000 e a série 7000. Comparado com todos os notebooks dessa lista e da lista anterior de até os R$ 3.000, os Dell Inspiron vão ter o acabamento mais premium. O problema dos Dell Inspiron é o mesmo que praticamente todos os notebooks da Dell, que é o sistema de resfriamento que costuma deixar a desejar. Mas como esses não são notebooks gamers, galera, essa é uma questão que não é tão crítica, salvo se você for usar seu notebook para jogos. Aí eu recomendo que você dê uma olhada na minha análise para entender melhor essa história. E um aviso importante em relação ao peso: se você for comprar o seu Dell 7580 por causa do peso, pense duas vezes, porque ele tem quase o mesmo peso de algumas máquinas aqui dessa lista que tem um desempenho muito melhor. Já o Dell 5480, que tem 14 polegadas, vai fazer mais sentido se seu foco for peso, mas ele tem uma construção um pouco menos premium em relação ao 7580, e eu diria que ele é até bem próximo dos outros dessa lista. Bora falar agora sobre os notebooks que são mais voltados para quem quer jogar e os usuários profissionais. Começando pelo mais perigoso de todos, pessoal, o Asus F570Z. O que eu falei na análise dele continua valendo. Ele vai valer a pena só se ele estiver mais barato que todos os notebooks com uma GTX 1050, ou se o peso for uma prioridade para você, porque ele é o notebook mais leve dessa lista que tem uma GTX 1050. E por ter um processador mais fraco, ele também está entre os que menos esquenta. Entre os pontos negativos dele está a tela, que é um painel TN, pessoal, ou seja, não vai te dar bons ângulos de visão, nem uma boa reprodução de cores. Ou seja, ele tem a pior tela entre os notebooks com uma GTX 1050 e também o processador mais fraquinho dessa lista. Seguindo o F570Z da Asus, a gente tem os notebooks com processadores Intel de 7ª geração com final HQ. Eles ainda são vendidos, pessoal. Alguns deles você ainda consegue encontrar no mercado, como o Nitro 5 2017 e o Samsung Odyssey. E eu repito o que eu já disse nos outros vídeos: não se prendam à geração do processador, principalmente se você for comprar seu notebook para jogos. Foque nos outros aspectos da máquina. Tanto o Nitro 5 como o Odyssey vão valer a pena se estiverem mais baratos que todos os notebooks que também têm uma GTX 1050 dessa lista, assim como o F570Z, mas eles valem mais a pena, na minha opinião, do que o F570Z, porque eles têm uma tela IPS e também um processador melhor em relação ao Asus F570Z. E falando em processador melhor, os processadores final HQ da Intel de 7ª geração são mais poderosos que os processadores final U de 8ª geração, que eu mencionei aqui nesse vídeo e no vídeo de melhores notebooks para se comprar até os R$ 3.000, tirando o 2AM E550, claro, galera, porque ele tem um processador de desktop. Aí eles vão perder até para a versão i3 dele. E falando no 2AM E550, a configuração com i5 e com o i7 vai ficar custando entre R$ 3.200 e R$ 3.600. Ele é o notebook com o melhor custo-benefício se seu foco for processador. Ele também vai ter a melhor refrigeração e também o processador mais poderoso dessa lista.
Eu sei que muita gente vai ficar na dúvida entre ele e os outros notebooks que também tem uma GTX 1050 dessa lista. Na lista de notebooks de até R$3.000, o E550 realmente é o rei, galera. Mas nessa lista de até R$4.000, aí depende, ele vai ser o rei do processador, da refrigeração e da conectividade. Já nos outros aspectos, como construção, portabilidade, som e teclado, ele vai ser inferior. Aí cabe a você colocar isso na balança e decidir o que é melhor para você. Já quem quer um design mais simples e não liga muito para processador, o L340 tem o foco em quem busca um notebook mais discreto e não tão pesado, mas ele tem seus comprometimentos. O touchpad é de entrada, o teclado fica quente ali na área das teclas WASD, ele só tem um slot de RAM que te impede de fazer dual channel e também ele desabilita o turbo do processador durante os jogos e até algumas aplicações profissionais. E lembre da minha dica da análise, não compre a versão i7 para jogos. Como ele desabilita o turbo do processador, não vai fazer nenhuma diferença aí no seu desempenho. E o próximo da lista é o Nitro 5 2018, galera. Esse daqui da minha frente. Ele é um dos poucos dessa lista que já vem com SSD de fábrica. Essa é a grande vantagem dele. Além disso, ele é extremamente fácil de fazer upgrades, já que a memória RAM e o armazenamento têm fácil acesso através de compartimentos dedicados. E a Acer permite que você faça upgrades sem que você perca a garantia. E de desvantagem, ele tem o design que não agrada a todo mundo. É bem agressivo e a refrigeração também não é das melhores, assim como o L340. Ele também desabilita o turbo do processador durante os jogos para controlar as temperaturas. É importante ficar atento que a GTX 1050 Ti tem um desempenho bem próximo da GTX 1050 de 3 GB. Apesar da GTX 1050 de 3 GB receber bastante ódio da comunidade por ter 3 GB e não 4 GB como a GTX 1050 anterior, ela tem um desempenho melhor que a GTX 1050 anterior, se você colocar de lado aí o VRAM. Então ela fica ali no meio, galera, entre a GTX 1050 e a GTX 1050 Ti. Outro que também tem essa polêmica GTX 1050 de 3 GB, além de outras opções de chip gráfico, é o novo Dell G3, que também tem um design mais gamer, assim como o Nitro 5, só que ele não é tão agressivo. De ponto negativo, o G3 tem algo que já virou característica da Dell, como eu já falei antes, que é a refrigeração, que deixa a desejar a depender do jogo que você joga. E de ponto positivo, ele tem o turbo do processador durante renderização, que vai ser um pouco mais forte que as outras máquinas dessa lista que tem o mesmo processador. Com exceção, claro, do 2AM E550, que não tem o mesmo processador, né? Ele tem processador de desktop. E finalizando a lista, a gente tem o meu favorito, o Lenovo Y530. O Y530, na minha opinião, tem o melhor pacote dessa lista. Ou seja, ele tem o melhor conjunto, galera. O melhor teclado, design simples, é compacto, não é muito pesado, tem uma refrigeração razoável, um som acima da média, enfim. Acho que vocês entenderam aí a lógica, né? Mas ele tem dois problemas. O primeiro é o touchpad, que é bem basicão mesmo, deixa um pouco a desejar. E o segundo é a disponibilidade de estoque, galera, porque ele foi lançado em 2018 e por algum motivo ele só chegou no varejo agora no fim de 2019, eu não sei porquê. Antes ele era vendido só pela Lenovo e por Marketplace. Para quem não sabe, quando o produto chega no varejo, ele tende a ter um preço menor. Quando ele é vendido direto do fabricante, ele costuma ter um preço maior aqui no Brasil. Então foi ele chegar no varejo que aí, galera, o estoque meio que acabou rápido, né? Quando eu fui gravar esse vídeo, o estoque dele acabou na B2W. Então eu não sei se ele vai voltar ou não nessa Black Friday, né? Nesse fim de ano, enfim, dependendo de quando você for assistir esse vídeo. Atualmente ele está custando aí na casa dos R$5.000, que eu não acho que vale tanto a pena. Quando ele baixar de novo para o preço normal da casa dos R$3.500, aí sim eu acho que ele vai ser uma boa compra. E é isso, pessoal, finalizando mais uma lista, fica de olho aí no boletando.com para encontrar o melhor preço. Eu vou ficando por aqui, um abraço.